aqui, no nome dela, eu agradeço ao ERJ, né, mas também quero deixar registrado aqui o agradecimento à UF e também ao TRE pela oportunidade da gente discutir essa questão da e-democracia, junto com duas pessoas que eu admiro muito, uma que é minha querida e eterna amiga e orientadora, Vânia Eta, e também a minha colega de Academia Brasileira de Direito Eleitoral, minha querida amiga Evelyn, que é um grande talento aí também no estudo do direito eleitoral, no estudo do direito político. Bom, eu vou, a partir dessa contextualização que a professora Vânia nos apresentou, uma densa e profunda análise desse contexto que nós vivemos hoje atualmente, eu vou tentar um pouco decupar o que a professora falou, talvez fixar alguns outros pontos da fala dela que eu acho importante a gente trabalhar, para que a gente possa depois, numa segunda perspectiva, analisar esse outro olhar também que a Evelyn vem trazendo. Bom, o que a gente tem que compreender, isso é muito importante, a professora Vânia falou logo no início da sua fala, que nós tínhamos, até pouco tempo atrás, uma diferenciação muito clara entre o espaço local, o espaço urbano, o espaço que a gente vive e o espaço digital. A gente conseguia ainda fazer na nossa cabeça essa diferenciação. De uns tempos para cá, isso começou a se tornar cada vez mais difícil. E agora até mesmo o que a gente vive hoje na pandemia, praticamente a gente pode dizer que nós estamos vivendo uma imbricação. O espaço urbano e o espaço digital, ou seja, onde a gente vive, a gente não consegue sequer diferenciar se a gente está vivendo analogicamente ou vivendo digitalmente. Isso é um problema muito difícil para compreender. Tem que mudar a cabeça, né, o mindset das pessoas. Né? A gente aqui mesmo está fazendo uma aula que tradicionalmente ela seria uma aula presencial, e a gente está fazendo isso por intermédio dos ambientes digitais. Bom, falar em democracia, falar em democracia eletrônica, tem que compreender que nós temos que, se de um lado lá atrás, como eu expliquei para vocês, a gente tem aquela imbricação do ambiente digital e do ambiente local convivendo juntos, a gente vai ter que compreender que nós precisamos também trazer a esfera analógica local, ou seja, de governo que nós temos, a estrutura governamental, que hoje ela existe de carne e osso, e nós temos que transformar também para o ambiente digital. A gente não pode viver o mundo digital enquanto o governo está no ambiente ainda analógico. Então a gente tem que compreender dentro desse quadrante que a gente pode olhar a espécie da e-democracia, que nada mais é do que também a transformação isso num e-governo, do e-government, né? Em 4 olhares. Um olhar que a professora Vânia também já falou, que é a ideia da transparência, e aí a gente está falando no quadrante inferior, que é o governo acessível, transparente, receptivo, que é aquela ideia do governo aberto. A gente tem, por uma outra perspectiva, um governo do ponto de vista operacional, que é o e-administração, e aí a gente vê aí, por exemplo, o Brasil é pródigo disso aí, né? Os tribunais de contas digitalizados, aí você vai para a área de licitação, por exemplo, a gente tem as licitações hoje, pregões eletrônicos, né? O processo judicial eletrônico, ou seja, isso vem ao lado operacional administrativo. A gente tem um outro olhar, que é aquilo que também a professora Vânia falou, que é o olhar inclusivo, ou seja, você trazer pessoas que têm dificuldade do acesso ao governo e ela ter esse acesso por meio das plataformas digitais, então aí você tem a inclusão, e aí tem que olhar também o caráter da acessibilidade, ou seja, aquelas pessoas com necessidades especiais também têm que ser olhadas, porque senão nós vamos criar uma massa de excluídos digitais por dificuldade de acesso, e você tem o ponto, que aí é o ponto modal, talvez, da parte da democracia, que é a democracia, a visão da eletrônica participativa, né? Que é quando você começa a conectar o indivíduo, o cidadão, participando, interagindo das deliberações da sua sociedade. Bom, então, se a gente for olhar do ponto de vista evolutivo, a gente tem que compreender o quê? Não existe democracia digital se não tiver um processo de transformação. A gente não adianta achar que numa mágica, num passe de mágica, a gente vai tornar o país um país eletronicamente digital. Isso não funciona desta maneira. Se a gente for olhar os autores que tratam desse sentido, eles entendem que isso, a gente vai ver na questão da Estônia, é um processo de anos, é um processo de transformação de anos, que começa inicialmente você reestruturando a administração, ou seja, a estrutura governamental, e tornando ela
dentro das plataformas digitais. Então é por isso que a gente fala que primeiro você tem que ter a fase da e-administração. Num segundo momento, ou até mesmo paralelo, mas ele é mais abrangente do que isso, a gente precisa garantir o acesso à informação. Então o governo ele tem que estar dentro do ambiente digital, ou seja, ele tem que ser um e-administração, uma administração eletrônica, mas ele também tem que ser uma administração aberta. Então a informação ela tem que estar acessível a todos, de forma transparente, de forma plena. Por quê? Porque a gente sabe lá, não existe deliberação sem vocês terem informação. Informação pressupõe, é um pressuposto para o bom decidir, o saber decidir, né? Aí a gente também tem que trabalhar a ideia da inclusão. Por quê? Porque eu não tenho como fazer democracia eletrônica se eu não facultar a todos a oportunidade de estar conectados e estar participando. Se eles não estiverem participando, e aí eu tenho que dar ferramentas para eles participarem, eu não vou falar em democracia. Se a gente for falar especificamente em direito eleitoral, eu estaria ferindo aí um dos princípios basilares, que é o princípio do sufrágio universal. Ou seja, eu tenho que garantir que todo mundo participe. Não quer dizer que seja obrigatória a participação digital, mas quem quiser tem o direito de fazê-lo. E aí a gente vai para essas duas últimas etapas, que são etapas mais difíceis de serem concretizadas. A primeira é a parte participativa, ou seja, é o direito de opinião, é o direito de você comentar, de você dizer, de você participar do debate que precede a decisão. E depois nós vamos ter aí sim a última etapa, que não é a etapa só da participação, não é a etapa só de opinar. Hoje a gente está vivendo muito opinativo, todo mundo tem opinião de tudo, mas nós estamos falando de uma etapa muito mais complexa, que é a etapa de decidir, ou seja, é uma espécie de uma transformação de um ambiente que hoje é uma democracia representativa para nós irmos em instrumentos aí de democracia direta. Não estou defendendo aqui da gente sair do modelo representativo e ir migrar completamente para o modelo direto. O que a gente está falando ali é aquilo que diz o artigo 14, lá, você ter ferramentas mais interessantes lá da Constituição, de plebiscito, referendo, iniciativa popular, que você poderia fazer isso por intermédio das redes sociais. Bom, essa evolução, portanto, a professora Vânia falou isso com muita propriedade. Ela tem que trabalhar nesse processo de integração digital. Ele vai trabalhar com a ideia do acesso, depois ele fala do uso e fruição, ou seja, não adianta você só ter, ele tem direito a acesso à internet. Não, ele tem que acessar a internet, mas ele tem que incorporar isso de uma maneira cotidiana. O uso, fruição, a apropriação, ou seja, tem que estar, é um processo educativo, a pessoa tem que entender que, na verdade, ele está também atuando no ambiente digital, ou seja, ele não vive só no mundo analógico, ele também vive no mundo digital. Nós aqui estamos numa fase de apropriação, né? A gente já tinha acesso, a gente fazia uso, mas agora nós estamos nos apropriando do ambiente digital, né? O que é mais difícil para fazer, é tornando isso algo cotidiano, algo comum da nossa vida. E depois, aí vem a fase mais difícil, que é a fase de integração, tá? E aí a gente tem que entender que o próprio Marco Civil da Internet, ele ajuda muito isso, porque ele cria esses direitos de uma cidadania conectada, né? E se a gente for olhar, até a própria Constituição Federal também trata lá do acesso à tecnologia. Bom, se a gente for olhar em termos de voto eletrônico, é partindo mais lá para aquela percepção deliberativa, né, aquela última etapa, a gente vai ver que a Estônia ela tem uma experiência interessante, uma experiência que demorou muito tempo, né? A gente estava até discutindo, né, Vânia, isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, a Estônia está há 20 anos trabalhando isso. Hoje ela fala de ser uma democracia digital, mas lá todos os cidadãos têm esse cardzinho aí, ele só acessa os serviços públicos se ele tem essa identidade, né? No Brasil nós temos um problema muito sério, nós simplesmente abandonamos o projeto de identidade digital, né? O Brasil não enfrentou essa questão. A gente tem lá o cadastro da biometria brasileira, mas se você for analisar, eu posso tirar 27 registros, né, de identidade, porque cada estado tem a sua autonomia para fazer seu próprio registro de identidade. Então a gente tem que talvez trabalhar num modelo de identidade digital para todo mundo, unificado. Cada um recebe lá o seu tokenzinho, então recebe o token lá, o adaptadorzinho para botar em qualquer computador. Então, ou seja, talvez
do mesmo jeito que você recebe lá a tua certidão de nascimento, talvez você vai ter que receber aí uma identidade digital em relação a isso. Agora, o que eu queria deixar claro aqui para vocês? A gente tem que entender que a democracia digital, ela não necessariamente leva, por consequência, o aumento da participação, tá? Então a gente tem que também quebrar certo dado falacioso de que achar que a gente vai instituir a democracia digital e vai estar todo mundo começando a participar, atuar, etc. Aqui eu trago para vocês dados da própria Estônia. Se a gente for olhar ali o marco referencial lá de 2005, que quando foi começada a instituir o voto eletrônico, a gente vai ver que houve um primeiro momento, né, de um certo êxtase aí de uso. Você vê que aumenta aí de 2004 lá para as eleições de 2008, vai aumentar, mas a gente vê que depois que começa a decrescer essa tensão ao uso das ferramentas do voto eletrônico, tá? E deixando claro que lá na Estônia ainda se pode fazer também a votação presencial, tá? Então, assim, seguindo até mesmo a recomendação que a professora Vânia falou, lá do Comitê de Ministros da Comunidade Europeia, que diz que o voto eletrônico ele não é substitutivo da votação presencial, ele é uma alternativa à votação presencial. Bom, e aí, partindo para o meio, para o finalzinho da minha apresentação, o que é importante a gente entender, se a gente vai falar, além de tudo isso que eu expliquei aqui para vocês, tentei explicar, o que é importante a gente compreender, a professora Vânia já falou, mas são certos gargalos aí que a gente vai encontrar no enfrentamento dessa questão do voto eletrônico. Primeiro problema é a questão da acessibilidade, né? Nós temos aí uma situação muito complicada no Brasil. Embora a gente fala que nós temos índices razoáveis de acesso à internet, a gente tem que chegar, né, a gente tem que compreender, a gente não pode fugir dessa questão fática, que uma coisa é a gente falar as grandes capitais, né, outra coisa é a gente falar até mesmo as regiões mais periféricas das regiões metropolitanas e o interior do país, né, às vezes é fácil a gente olhar sob uma visão carioca, né, paulista, né, mas se a gente for chegar, por exemplo, lá no interior da Amazônia, como é que você vai fazer que o cidadão tenha acesso à internet com qualidade, né? Às vezes até que eu estou vendo o Zé aqui reclamando da conexão, né, dificuldade de acessar, tendo que ter... Veja, imagine um cidadão que mora, por exemplo, numa região lá, ribeirinha na Amazônia, qual é a forma que ele vai ter acesso à internet de qualidade, com toda essa informação, com tudo isso. Então, isso é um problema muito sério que a gente vai ter que enfrentar. Segundo ponto complicado para enfrentar é o sigilo do voto. Porque foi uma conquista da democracia liberal e no mundo contemporâneo, a gente viajou, né, Vânia, fomos para a Argentina, né, e a gente vê lá que você vai na Argentina, o pessoal fala que o ambiente de votação se chama quarto escuro. Por que quarto escuro? Porque é todo tapado, você fecha as escolas lá com cortinas escuras para ninguém poder olhar o seu voto. Então o que é isso? Isso é garantia do quê? Da liberdade do eleitor, de quando ele chegar lá e botar na urna eletrônica, no caso do Brasil, a opção dele, ninguém vai fiscalizar e saber quem que ele está votando. E quando a gente vai para a democracia digital e o voto eletrônico, a gente meio que perde esse ambiente protetivo. Por quê? Porque você passa a votar da sua casa, você passa a votar do seu ambiente de trabalho, você possa votar em um local que não tem a fiscalização direta, né, daquela atuação eleitoral. E isso tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque você pode estar aí voltando a uma espécie de dirigismo, né, um coronelismo digital, que pode começar desde a sua casa. Imagine lá seu pai ou sua mãe mandando fazer filinha aqui no computador para você dizer, vamos votar todo mundo aqui no meu candidato. Ou até mesmo você criar aí, ainda mais a gente num país que tem problemas muito sérios né, de movimentos de milícias, né, de tráfico de droga, também da força religiosa, né, no convencimento do voto, a gente pode começar aí criar aí um novo tipo de fraude, um novo tipo de abuso complicado aí para a gente ter que vivenciar. A outra coisa é a ideia da verificabilidade, né? Ou seja, o eleitor tem que verificar, tem que ter condição de entender que aquilo que ele votou realmente foi aquilo que chegou na urna, lá que depois vai ser computado. Isso é um problema que vai gerar questões de criptografia, da plataforma mais adequada. Muita gente vai dizer aí que tem
o blockchain aí seria uma saída interessante, vale a pena a gente avançar nisso. A outra questão é a demonstração da confiabilidade do dispositivo, né? E aí a gente mexe com problemas sérios. Como é que você vai manter, né, o segredo do voto? Como é que você vai evitar que hackers invadam? Né? Como é que você vai garantir, portanto, a integridade do processo de votação? A outra questão importante também, como é que eu consigo fazer a ideia do eleitor, um voto por eleitor, né? Isso pode parecer simples, mas não é, porque às vezes você pode começar a fazer aquilo que se fazia lá atrás, né? O pessoal entregava o título de eleitor para a pessoa, né, para o grupo votar. Quantas vezes você via lá apreensões, né, Vânia? Pessoas que eram presas lá com 50, 60, 80 títulos de eleitor, né? A biometria resolve isso, porque você consegue identificar melhor, né, a cada voto por uma pessoa. Pode ser que a gente crie aí um novo título, um novo modelo aí de reunião de títulos de eleitores digitais, ou seja, eu entrego meu token para determinada pessoa, essa pessoa vai votar por mim. Isso é uma coisa complicada para a gente enfrentar. Além disso, a gente só pode contar voto de eleitor, né? Isso é um problema muito sério, a gente pode parecer que não, isso é simples. E os robôs, né? A gente pode estar criando aí a possibilidade de depois a gente ter bots aí fazendo inclusões de votação, né? Isso é perigoso. A validação e transparência, então a gente tem que criar um sistema aberto que permita que as pessoas possam fazer aquilo que a Vânia fala da contabilidade, ou seja, auditoria, né? Que os partidos possam fazer auditoria, que os candidatos possam fazer auditoria, que a sociedade civil organizada também pode falar. Outro problema, a questão da disponibilidade do serviço, né? Aquilo que se fala muito, a ideia do 24/7, né? Ou seja, você tem que garantir 24 horas de acesso, 7 dias. Por quê? Porque você não pode chegar, imagina você está no meio do processo de votação, vai lá e trava o sistema, né? Quantas pessoas vão perder a oportunidade de votar? E também a questão da autenticação, ou seja, a ideia da confiança de quem está votando realmente é o eleitor. Para finalizar, eu sendo bem rápido aqui, que meu tempo já está findando, é o seguinte, se a gente for olhar do ponto de vista de uma tentativa de construção de um conjunto de direitos obrigatórios num ambiente de democracia digital, eu levantaria alguns que já existem, né, e que só seriam aí remodelados, revisados, repaginados, e outros que a gente teria que incluir. E aí eu cito alguns, por exemplo, o direito à cidadania digital ativa e direta do governo local, né, do governo de cada determinada estado, país, né? Ou seja, é importante se garantir, do mesmo jeito que a gente garante o direito à cidadania, tem que garantir também o direito à cidadania digital. Há que se criar mais ferramentas, né, uma revisão mais ampla do direito ao acesso ao uso da informação, assim como o direito à inclusão e à integração digital, tá? A gente também tem que maximizar aquilo que lá diz o artigo 14 da Constituição Federal, que essas ferramentas do plebiscito e também do referendo e da iniciativa popular, que criando uma nova perspectiva, que é o direito de ser consultado. E por que eu digo isso? Porque aqui você vai fazer uma junção entre o modelo de democracia representativa e o modelo de democracia direta. É importante que isso aconteça. E aí, nós vamos ter que repaginar o direito à privacidade, à não invasão de comunicações, direito à liberdade de expressão e opinião, direito ao sufrágio universal, direito ao sigilo do voto, direito à segurança no processo de votação. E aqui, por fim, eu queria destacar o mais importante. Eu não consigo visualizar uma democracia digital plena se a gente não tiver um direito à educação digital tecnológica e continuada. Não existe um cidadão digital se ele não for um cidadão educado para tal. Senão a gente vai ter, na verdade, pessoas que não estarão definitivamente incluídas no universo de uma democracia digital. Bom, era com essas considerações, minha participação, agradecer demais aí, e agora vamos escutar a nossa querida Evelyn aí, falando sobre a questão da democracia numa outra perspectiva. Obrigado, Zé, e obrigado ao pessoal da UF e do TRE do Rio.